É uma vida com um propósito bem maior do que o seu propósito, bem maior do que o meu propósito. Uma vida com um propósito, com o olhar do Senhor nosso Deus. Né? E aí, o texto que nós vamos estar meditando no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. É um texto bem conhecido e ele muitas vezes muitos versículos às vezes são tão conhecidos que passa alguns detalhes quando nós estamos a meditar, a ler eles ou a parte onde está localizado. Né? E nesse meditar em alguns detalhes nesses versículos, nós podemos também, Gálatas capítulo 2, versículo 20, e meditar nesses versículos também nos acarreta algumas coisas que talvez nós não tenha nem, digamos como diz o forte, né? Talvez nós não tenha nem peito para dizer se estamos de acordo com este versículo ou não, que é para todo crente, todo servo do Senhor Deus, ter isso no peito e falar exatamente como Paulo falou, né? E falar em Paulo, eu estava meditando um pouco, e Paulo ele é um homem que ele não titubeou a respeito da sua fé. Ele não titubeou a respeito da sua fé. Quando ele pegou realmente o instrumento de trabalho para o arado, ele não lançou da sua fé, não titubeou da sua fé. Ele falava e testemunhava a respeito da sua fé em Cristo Jesus, de como ele era antes do Evangelho e depois que Jesus Cristo tocou a vida dele, como ele passou a ser, ele não titubeou, ele foi sempre afirmando e realmente pagando o preço por ser servo do Senhor Jesus Cristo, pagando o preço por ser uma pessoa salva no amor de Cristo Jesus. E ele tinha tanto peito para falar a respeito da sua convicção, da sua fé em Jesus, que ele exortava aqueles que já tinham vindo antes dele. Aqueles a quem ele perseguia, dava testemunho de Paulo, porque Paulo foi chamado pelo próprio Cristo Jesus. Né? Então, ele exortou alguns dos discípulos, né, alguns dos apóstolos que também vieram antes dele na caminhada da fé, com a autoridade dada pelo próprio Deus. E isso é admirável, por isso que ele está com um dos mandos escrituras também da parte do Atual Testamento, né? Da parte de Cristo Jesus. E esse versículo, ele é muito forte, meus amados irmãos, para nós chegar a falar. Vai de encontro exatamente a letra deste que a gente acabou de louvar, a nosso Deus, que a vida que nós estamos a viver agora com um propósito do próprio Deus, não é para um propósito nosso. E o versículo 20 diz exatamente assim, ó. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Olha ao Senhor. Senhor Deus maravilhoso, Pai, continua, Senhor Deus, com tuas misericórdias sobre nossas vidas, Pai, sobre teus cuidados, Pai, em cada um de nós, Pai, nossa mente, nosso coração, Pai. Continua, Senhor Deus, a nos livrar, Senhor, da queda física, da queda espiritual, Pai, da queda mental também, Senhor Deus. Continua nos guardar, Senhor, debaixo das tuas asas, debaixo dos teus braços fortes, ó Senhor Deus, debaixo da tua mão poderosa, da tua destra, Senhor Deus. Continua a zelar por nossa fé, Senhor Deus, e nos ajuda, Pai, nos dá força, Senhor Deus, para sermos como a tua palavra nos exalta a ser, Senhor Deus, santos, Pai, irrepreensíveis na tua palavra, Senhor Deus, cooperadores, Senhor Deus, do teu reino, Senhor Deus, cooperadores da tua obra, Pai. Perdoa para os nossos pecados, Pai, porque nós somos ainda miseráveis pecadores, Senhor Deus, desta terra. Nos ajuda, Senhor Deus, a buscar a perfeição mediante a tua palavra, porque a tua palavra nos ensina para te buscar, Senhor Deus, para sermos perfeitos, Pai. Mas jamais seremos tão perfeitos, Senhor Deus, quanto teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Pai. Mas buscando a Ele, Pai, crendo na tua palavra, Senhor Deus, nos espelhar nele, Senhor Deus. E haverá um dia, Senhor Deus, Ele voltar novamente, Senhor Deus, para levar a tua igreja, Deus. Um dia nós seremos como Ele é, Senhor Deus, porque a tua palavra testifica isso, Pai.
Obrigado, Pai, por este momento que nós estamos em vida. Obrigado por tua palavra, Pai, que testifica do Senhor Deus para as nossas vidas e para com a vida de toda a humanidade, Pai. Obrigado, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus amados irmãos, Paulo ele não apenas falava, mas ele falava e exercia o que ele dizia. E esse versículo ele é muito forte e ele nos chama a meditar de como nós estamos realmente a fazer, o que nós estamos a fazer com a nossa vida e com nossas atitudes, não é verdade? É um dos versículos mais poderosos e transformadores da Bíblia. E é que nós devemos meditar na sua essência como estamos caminhando na vida cristã. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo. Este versículo nos convida a uma profunda meditação sobre nossa identidade e propósito. Como está o nosso propósito? Será que só vir ao culto na segunda-feira ou no domingo, nas programações de nossa igreja, isso nos basta? Né? Será que isso nos basta? Será que nós não devemos ir mais além ainda como servo do nosso Deus? Né? A primeira parte, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim, não significa uma anulação da nossa individualidade, mas uma submissão e rendição total à soberania de Cristo em nossa vida. Né? É reconhecer Cristo como o tudo em nosso ser, realmente o real tesouro a qual nós devemos viver, lutar e entregar nossa vida por completo. Porque o resumo disso tudo, meus amados irmãos, que a gente já gosta muito de falar sobre isso, o resumo disso tudo é partir daqui com a graça que nosso Deus nos deu, que é a sua salvação. Fora isso, aquilo que nos empaia, que tira o nosso foco em cima desta terra, mas entrar por aqui mesmo. Todos os trajetos que a humanidade passa, que o crente passa, e observação mais dos crentes, né, que entende realmente quais são esses flagelos que permeiam a mente do ser humano, o coração, a carne do ser humano. Então, essa a única coisa que o crente vai poder partir daqui para com a eternidade, para o outro plano, é realmente a certeza, graças a Deus, como salvação na sua vida. É isso? Então, a gente não deve nos enganchar muito nas coisas daqui. Então, continuando, é reconhecer que a nossa velha natureza, escravizada pelo pecado, foi crucificada com Cristo. Com Ele morremos para o ego, para as ambições puramente humanas e para a busca de autojustificação, né? Ou seja, agora que nós conhecemos a Cristo, a nossa justificação é Cristo. Por que Paulo entrou nesse detalhe que ele testemunha que agora ele vive por Cristo? Porque, eu estou me lembrando aqui antes, tem aqui no versículo 16 do capítulo 2, diz assim, ó, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, de um irmão nosso que mais acima, falando aqui, no caso, o efeito é chegar a lugar, Tiago comigo com os gentios, quando apareceram-se temendo da circuncisão, e também os demais judeus que simularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, ou seja, aquilo que eu estava falando, que eles exortavam os irmãos que vieram antes, estavam crendo em Jesus Cristo, mas querendo trazer aquele costume religioso da época, que era a questão da circuncisão, que era um ato que era
que se fazia necessário naquela época para agradar a Deus. Algo religioso, mas os atos mudaram total quando se crê em Cristo Jesus, porque eram atos da lei. E quando Cristo falou ensinando ao povo naquela época ali, e o povo viu o entendimento de Cristo, caía por terra toda a crença como era vivida aquela antes de Cristo Jesus. Daí veio a exaltação de Paulo, que fala aqui que ele exaltou a serva na presença de todos, se sendo judeu, vivia como gentil, e não como judeu, porque obrigava aos gentios a viverem como judeus, ou seja, um embaraço. É como se o crente aceitasse Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, mas chegasse na igreja com um texto. Ou então ele, na hora da oração, rogasse também por Ave Maria, atos religiosos também que andávamos outrora. Agora nós somos totalmente justificados por Jesus Cristo. E Paulo exaltava o povo a respeito disso. Rapaz, essas suas atitudes aí não condiz com o que nós aprendemos com Cristo. Não condiz com o ensinamento verdadeiro de Cristo. Então, por isso que ele falou que logo agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Tomou tudo que ele tinha aprendido como esterco, né, como cocô de animal, para servir Cristo da maneira que Cristo ensinou, a qual também esse ensinamento chegou até ao nosso coração no dia de hoje. E essa fé que Paulo professa, nós também professamos também para toda a eternidade. E Paulo pagou o preço, né, vivendo o Evangelho da maneira pura e eficaz, como realmente se deve viver. Não é verdade? Envolve entender que a vida é vivida através de Jesus, que é o alvo da vida cristã e um convite para a entrega total a Deus. Convite de entrega total a Deus. E agora por quê? Porque nós somos justificados somente através de Cristo Jesus, não a outro. Mas a morte para o eu não é o fim, é o início de uma nova vida. Ou seja, a gente pensava que estava vivo, né? Pensava no coração, a mente, nos seus sentimentos que outrora tinham, né? A gente achava que estava vivo. Mas quando o seu Deus, o seu Cristo nos alcançou, nos chamou para o seu reino, hoje nós entendemos o que é a vida. Hoje nós temos noção do que é a vida, né? É a vida de Cristo habitando em nós, guiando nossos pensamentos, palavras e ações. É Ele quem nos capacita, nos fortalece e nos dá direção. Não vivemos mais por nossos próprios esforços ou mérito, mas pela graça e o poder que Ele nos concede. Ou seja, somente em Cristo Jesus nós encontramos tudo isso. A crucificação significa que a vida anterior, guiada pelos próprios desejos e pensamentos, foi entregue para ser crucificada com Cristo na cruz, aceitando o perdão e o sacrifício de Cristo Jesus. Ou seja, se nós que aceitamos esse perdão da parte de Cristo Jesus, e estamos a meditar na sua palavra, estamos no meio a qual agora o corpo de Cristo, as velhas coisas já passaram. Esse que tudo se fez novo, como o próprio Paulo também testifica e fala sobre isso, né? Não é mais o próprio que tem razão. Não é o nosso intelecto, por mais sábio que seja, que tem razão, mas é o próprio Deus que ele sempre vai ter razão. Eu costumo falar o que, meu irmão, sempre Deus vai ter razão. Sempre vai ter. Não confie no seu próprio entendimento, na sua própria razão, na sua própria fé, da maneira de pensar que ter fé, mas confie somente em Deus, na palavra de Deus, que é a nossa razão de viver, a nossa razão de continuar. A segunda parte do versículo é esta. Esta é a vida que vivo agora. Eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo, por mim. Revela o motor dessa nova vida, né? O que
que dá impulso para a gente continuar. Não é algo que você vai para. Não. O Cristo nós estamos sempre nos movimentando nessa fé. Essa fé não é uma fé. Não é uma fé cega ou apenas um sentimento intelectual, mas uma confiança ativa e diária no caráter, nas promessas e no sacrifício de Jesus. Vivemos pela fé porque cremos nele, em que ele é e no que ele fez por nós na cruz. Ou seja, Jesus Cristo, ele nos basta. O ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele deve bastar para todo o ser humano, para todo que se diz cristão e crê e tem fé em Deus. Por que deve nos bastar? Porque todas as coisas apontam para Jesus Cristo e como em todas as coisas estão nele. É de se ficar intrigado, meus irmãos, como alguns que se dizem religiosos também se dizem cristãos. Mas esses religiosos e a respeito também da crença, da maneira de crer, ela cai por terra quando se fala da pessoa de Jesus Cristo. Porque muitos adoram o que não conhecem, adoram a obra feita por mão de homens, erguem suas vozes a seres que não merecem adoração, adoração. E aí, quando você fala da pessoa de Cristo, que é o caminho, a verdade é a vida, o caminho que leva o ser humano de volta para Deus, é impressionante como as pessoas se revoltam com você. É impressionante. Por quê? Preferem estar com algo ligado a Jesus Cristo, crer em algo ligado a Jesus Cristo, mas não crer na real razão, porque todo aquele povo foi ligado a esse Senhor. E o interessante também nessa meditação é que também nós parece que estamos num caminho que estamos nos tornando os piores religiosos. Por que os piores religiosos, meus irmãos? Porque muitos estão preferindo só as bênçãos e não o abençoador. Muitos estão preferindo só as bênçãos. Eu quero conversar contigo não, com o abençoador não. Mais quero o abençoador. Isso faz nos lembrar a respeito do religioso que não conhece a palavra. Por quê? Porque aqueles que não conhecem a palavra, quando muitas vezes estão mortos no caixão, chega um lá para amaciar a vida da família e diz assim: agora foi para o céu. Passou a vida todinha sem querer saber do caminho que leva de volta ao Pai, do caminho que leva ao céu. Quando morre, quando a alma fala que não tem mais capacidade para nada, fala assim: agora vai para o céu. Não vai para o céu. Não tem como ir para o céu. Não tem como ir para o céu se não passar por Jesus Cristo, se entregar a Ele. E aí, nessa linha de raciocínio, nós vamos entender que Cristo nos basta, o sacrifício de Cristo nos basta na cruz do Calvário, para nós termos uma redenção para com Deus. Para com Deus, uma volta para com Deus. Porque Ele me amou e se deu a si mesmo por mim. É a rocha fundamental dessa fé. Ele nos lembra do amor incondicional e sacrificial de Deus. Cristo não apenas nos amou, mas demonstrou esse amor ao entregar sua própria vida para nos resgatar. Este amor é pessoal, me amou. É redentor. Se deu a si mesmo por mim. É esse amor que nos constrange, nos motiva e nos dá a segurança para viver uma vida de entrega e de serviço. Os tempos mudaram, meus irmãos, como nós sabemos, e com essa mudança de tempo, os tempos, muitos
Muitos deixaram se embaraçar a respeito da fé. Muitos que confessaram a fé abandonaram. Tem alguns que cantam a respeito dessa fé e se deixaram levar por rudimentos também seculares também. Tem um cantor muito conhecido que hoje em dia ele faz parte do ecumenismo, né? Esse ecumenismo, a gente sabe que, biblicamente falando, não agrada o coração de Deus. Não agrada o coração de Deus. Não. Quando se bate com a sã doutrina, cai por terra, né? Porque só há realmente uma regra de fé e prática que é em Cristo Jesus. E aí eu costumo falar que esse cantor que fala aí, né? Alguns momentos de fé cristã, eu costumo falar que ele diz assim, esse cantor deveria escutar um dos 2 ou 3 CD do começo da carreira dele, porque são louvores inspiradores, louvores que falam de fé, louvores que falam de Cristo Jesus, desse caminho maravilhoso que leva o ser humano de volta ao Pai, que é o caminho que leva ao Pai, o ser humano. E muitos têm se perdido e deixando de viver exatamente isso, dizer que Cristo vive em mim, não sou mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo fala também, se não me engano, em Coríntios, ele fala que como é que eu pegaria os membros que são de Cristo e entregaria a lascívia novamente nossos prazeres seculares. Ou seja, o entendimento de Paulo é muito profundo, porque ele não é mais dele. Se ele estava satisfeito, ele estava satisfeito com Cristo Jesus. Se ele estava passando por tribulações, ele estava passando com Cristo Jesus, porque não é mais dele. Né? Por acaso tomarei eu o corpo de Cristo e entregarei novamente as velhas obras da carne? Mas muitos, infelizmente, têm se deixado levar pela fama, né, dos tempos, pela fama, pelo desejo que aflora muitas vezes o coração do ser humano, suas próprias vontades. E aí, quando isso acontece, meus amados irmãos, o crente, o servo de Deus, ele não tem mais peito para bater e dizer: logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É muito forte você bater no peito e dizer: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Né? Mas devemos ter consciência realmente que Cristo vive em mim, Cristo vive em você, por intermédio do Espírito Santo. Somos selados com o Espírito Santo quando nós confessamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, como nós sabemos, como nós aprendemos no discipulado. Não é verdade? É um desafio diário. Significa conscientemente escolher entregar o controle a Cristo, confiar nele em todas as circunstâncias e permitir que seu amor nos transforme de dentro para fora. É um convite para uma vida mais plena, com um propósito e liberdade, onde eu diminui para que Cristo cresça dia por dia em nosso ser. É desafiador, meus amados irmãos. Isso é desafiador. Você, em qualquer momento do dia, você tirar um momento para abrir a sua Bíblia e ler. É desafiador. Isso é um dos maiores desafios da igreja. Você pode ter certeza que um dos maiores desafios meu e seu é ler essa palavra. Vem o sono, vem algo para fazer, sabe? Vem uma visita, bate na sua porta, vem vontade de comer alguma coisa. Rapaz, aparece vontade de você encher a garrafa d'água, você vai na geladeira, você pega no controle da televisão, você vem a vontade de sair, dar um passeio. Tudo isso é um desafio que você encontra em você. Pensar em ler a Bíblia. Isso são poderes que lutam contra o crente, meus irmãos. Que a gente pensa que muitas vezes é normal, mas não é normal. Não é normal. Não é normal. Existe tanto o bem
nosso Deus, como também o mal que está sobre essa terra. E muitas vezes esse mal quer nos tirar o foco de meditar na palavra do nosso Deus, de estar no EBD, de estar no culto de oração, sabe, de ir fazer uma visita à casa de um irmão que está precisando. E aí, ao roubar esse momento de leitura da palavra, de crescimento em Deus, nós nos enfraquecemos ou continuamos onde nós estamos e também não vamos ter tanta autoridade de fazer as ações que Deus nos pede em Cristo Jesus para que nós venhamos a fazer. O Espírito Santo, que é a autoridade de Deus em nossas vidas, nós deixamos de exercer mais funções porque nós estamos lesados, cansados na fé. Essa é a verdade. Paramos de avançar no Evangelho em nós mesmos, investir em nós mesmos nosso conhecimento. Interessante que a igreja, na hora que está fazendo as eleições da liderança, muitos querem ser líder, né? Eu quero ser desse ministério, eu quero ser líder do grupo de louvor, eu quero ser líder de uma sala de ABD. Mas só que para liderar o povo de Deus, o grupo de Deus, é necessário aprender desse Deus. É necessário. E aí a gente procura pela liderança, muitas vezes na igreja, para aprender desse Deus, e a liderança não se encontra. É uma coisa meio incoerente, né? Uma coisa muito incoerente. O povo de Deus vive em incoerência com o seu dono, com o seu Criador, com o seu Pai, com o seu Salvador, com o seu irmão, com isso. Tudo isso que a palavra de Deus fala que ele é para nós, nosso amigo. E aí chega um dia de culto de oração, de nós conversar com o nosso Salvador, nosso amigo. Alguma coisa secular foi mais importante do que esse momento com os irmãos. Quando chega o dia de pré-EBD, de nós aprender do nosso Pai, aquele que nos permite acordar, viver um dia, mostrar a vida novamente, aparece algo mais importante para nesse momento. Nós não vemos a EBD não acontece como é que acontecer. A gente vê a igreja capengando. Grandes são as misericórdias do Senhor Deus, meus amados irmãos, sobre nossas vidas. Esse é o motivo de nós não sermos consumidos. Porque muitas vezes nós estamos entregues ao enfado do dia a dia, nós estamos entregues à correria do dia a dia. Tudo eu me esforço para estar dentro muitas vezes, mas como igreja muitas vezes temos uma boa desculpa a dar, Deus sabe meu coração, sabe? E aí a gente se entristece. A liderança que está ali servindo a Deus em espírito de verdade, procurando abençoar a vida dos amados irmãos com a palavra, se esmerando no conhecimento do Senhor, a liderança fica se perguntando: onde está o povo de Deus, né? Onde está o povo que deveria adorar a Deus? E aí eu fico imaginando uma coisa, meus irmãos, de ver tanto pregador aí famoso no meio do mundo aí. Lógico que é um pensamento meu, né? Mas assim, é um pensamento, mas assim, que nos leva a meditar, mas que Deus sempre vai ter razão. Mas eu já olhava esse povo que se diz tão intelectual na palavra, eu fico olhando assim e digo assim: rapaz, se o Senhor Jesus Cristo viesse agora, ele não teria vez no meio desses homens. Mas graças a Deus que Jesus Cristo não virá da maneira que ele veio da outra vez, né? Lógico que ele virá assuntos aos céus para a humanidade ver, mas ele não virá mais assim como ele veio, se apresentando devagarinho ao povo, né? se mostrando devagarinho ao povo, instruindo, curando, né? Salvando ali aquele povo, né? Ressuscitando. Não vai vir mais assim, glória a Deus por isso, porque todos verão por ele o Senhor. Mas no meio desses homens aí que
estão a pregar da maneira que estão a pregar, com o nariz empinado com o qual estão a pregar, quando o seu maior testemunho é o que se tem nas mãos, não aquilo que se tem no coração, né? Na sua altivez. Ele fala, mas será que Jesus teria realmente vaga no meio desses homens? Será que a palavra de Jesus Cristo no congresso, no meio das pessoas importantes, que a gente pensa que é importante, né? Importante é o Senhor Deus. Eu vi agora recente um vídeo, né, a respeito das criações, né? O Criador levou tanto tempo para criar algo, né? Aperfeiçoar. E nosso Deus, em 7 dias, Ele fez tudo tão perfeito, tão esplêndido, né? Aliás, 7 não, em 6, né? Porque o Senhor Ele tirou para o descanso, né? Então Ele fez tudo tão perfeito. E essa grandeza do nosso Deus não tem sido dado valor, não tem sido exaltada como nos deve. Os louvores hoje é eu, sabe? Me faz se encher como se fosse o foco principal, fosse a gente na adoração. O foco principal na adoração é o próprio Senhor. E por aí vai se desencaminhando as pessoas, tirando o foco realmente que é Cristo Jesus, e muitos já não vão ter a capacidade de entendimento de falar, porque não buscam conhecimento na palavra, nem meditar nela, e aí não vão dizer assim, não vão conseguir falar, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Né? E esse viver agora, que está na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, e que a gente, meus amados irmãos, empenhe mais nossa vida, o nosso tempo no serviço do nosso Deus, porque os dias estão ficando cada vez mais escassos, os dias estão sendo cada vez maus, e o único homem que pode dar jeito na situação é Cristo Jesus, homem, o Filho de Deus, ao qual foi crucificado na cruz do Calvário por minha vida, por tua vida, e por muitos outros mais que vão chegar até a presença do Senhor Deus por intermédio do Evangelho. O Evangelho da salvação, da reconciliação, o Evangelho que dá paz ao homem, mesmo em meio à guerra, o Evangelho que apresenta o reino de Deus, tanto para este mundo como também para toda a eternidade. Que nos esforcemos, que nós valorizemos dia por dia ouvir a casa do Senhor Deus, um momento de comunhão com os irmãos, que a gente pague o preço em Cristo Jesus. A vida que eu vivo agora, não a vivo, mas eu vivo pela fé daquele que se entregou por mim, né? Para um motivo maior, para que a salvação a qual com Cristo me alcançou, essa salvação também venha a ser a alegria de outras vidas também. A alegria do meu familiar, a alegria do meu irmão, a alegria do meu vizinho, a alegria daqueles que eu puder alcançar. Esse é o maior propósito. Deus me chamou para ser rico na sua graça, né? Não ricos nas coisas que perecem em cima desta terra. Que o Senhor Deus habite ricamente em nossos corações, que o nosso amor, a nossa vida seja guiada pela palavra do Senhor Deus, que o nosso amor seja sincero uns para com os outros, sem fingimento, que falemos a verdade uns aos outros, que peçamos perdão a Deus, sempre reconhecendo que nós somos falhos, que nós somos pecadores, e necessitamos a cada amanhecer das suas misericórdias em nossas vidas. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Em nome de Deus.